Olá pessoal, vocês que continuaram aqui no nosso canal para saber como um chatbot funciona dentro de uma empresa, veja algumas dicas que eu tenho para te dar. Bom, basicamente, um chatbot ele pode funcionar de 4 maneiras diferentes dentro de uma empresa. A primeira maneira, e a mais usual também, é um bot via regra que nós chamamos, né? Um bot com fluxo pré-definido. Como que funciona esse bot com fluxo pré-definido? O bot, através de interações gráficas ou de botões, ele interage com o usuário e guia o usuário dentro das condicionais que nós colocamos ali dentro, né? Dentro das regras que nós estabelecemos ali dentro desse chatbot. Então, ele basicamente ele apenas entende o que você clicar no botão. Ele não permite que você digite. Quando é necessário que o usuário digite alguma coisa, que o usuário fale alguma coisa do jeito que ele pensa que deve ser falado, nós utilizamos uma arquitetura chamada uma arquitetura NLP, uma arquitetura baseada em inteligência artificial. Essa arquitetura ela permite que o usuário digite e aí com o entendimento de uma IA, né, de uma NLP, o bot vai conseguir entender qual é o contexto daquilo que o usuário está falando, o que o usuário está querendo dizer, e aí sim ele vai dar uma resposta para o usuário. Esse modelo, ele é um modelo um pouco mais complexo que o modelo anterior, que o modelo 1, que é o modelo via regra, né? Por quê? Porque ele vai exigir um pouquinho mais de tratativas ali antes da publicação do bot. Porque um usuário ele pode falar a mesma coisa em 10, 20, 30 formas diferentes. Então é difícil prever tudo, né? Então ele vai exigir que um alto grau de conhecimento e de tratativa ali para você conseguir fazer com que seu bot funcione de forma correta. Pensando nisso, o que as empresas fizeram? As empresas começaram a misturar esses dois tipos de arquitetura. E aí surgiram os bots que nós chamamos de híbridos, né? Ele nada mais é que ele é uma mistura entre um bot de fluxo, um bot de regras, com um bot baseado em NLP. Então imagine que um usuário está navegando dentro de um bot via regra, e em determinado momento do bot, o bot não consegue mais entendê-lo, não consegue mais ajudá-lo, né, via botão, via interface gráfica. Ele faz o quê? Ele abre para o usuário digitar. E aí esse usuário ele pode digitar o que ele entender que deve ser falado para o bot naquele momento. E a partir disso o bot consulta uma NLP, consulta uma IA e pega essas intenções e aí dá uma resposta para o usuário de forma mais correta, de forma mais assertiva, né? Muitas empresas utilizam essa forma. Ela também dá bastante trabalho por ela ter uma IA envolvida, né? Sempre quando tem uma IA envolvida, os bots ele tende a dar um pouquinho mais de trabalho para você curá-los, né? Que a gente fala, deixar ele do ponto que o usuário consiga utilizar. E uma quarta forma de se construir um bot, de se ter um bot dentro de uma empresa, é ele trabalhando com uma linguagem de processamento natural própria, né? Aí vai envolver muito mais trabalho, né? Porque você vai precisar mergulhar ali no machine learning, no deep learning, né? Para entender de fato o que esses usuários estão fazendo, melhorar esses algoritmos para que ele consiga extrair de uma frase o que o usuário quer, qual que é o sentimento desse usuário, o que ele está precisando naquele momento, para que o bot consiga dar uma resposta mais assertiva, né? Então, esse é um modelo um pouco menos usual, né? Algumas empresas até utilizam, né? Mas a ideia é sempre utilizar empresas de mercado que já fazem isso. Por quê? Eles já passaram por todas essas fases de curar, de tentar entender, de machine learning, de deep learning. Então, para você criar uma do zero é muito mais complicado, mas também é uma forma possível de um bot se apresentar, tá?
Espero que tenha ajudado vocês, tenha aberto um pouquinho a mente de vocês. Deixe seu like aí no vídeo e também nos comentários, comente qual a arquitetura que vocês mais gostam de utilizar ou que vocês estão implementando na empresa de vocês. Um abraço, pessoal!